Quando você acha que já viu de tudo na vida, a internet brasileira te lembra que pode piorar. Prisões, escândalos, exploração, mentiras. 2025 não foi bem um ano. Olhando por esse lado aqui, parece mais um julgamento. Mas esse não é um vídeo de fofoca. Não é apenas entretenimento, é um arquivo. Um registro de um dos anos mais caóticos da internet. Gurus, artistas, influencers, ONGs, profetas, a casa caiu pra todo mundo. E você acha que conhece essas histórias, não sabe nem metade do que aconteceu. 11 pessoas foram presas em 3 estados brasileiros e uma outra na Alemanha por suspeita de participação em um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas. Entre os presos está um influenciador com mais de 15 milhões de seguidores nas redes sociais. A gente segue com imagens inéditas, uma confusão que foi muito falada essa semana, envolvendo Oruan e policiais, que terminou com um rapper preso. A equipe e os familiares de Oruan negam o envolvimento dele com o crime organizado. E dizem que houve excesso das autoridades na ação. A pistola no cara tentou me prender. Nós conseguimos sair, né? O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a prisão preventiva do influenciador Ítalo Santos e do marido dele, Israel Natan Vicente. Os dois estão presos por suspeita de exploração sexual, trabalho infantil irregular e tráfico de pessoas. Além das prisões, algumas outras coisas fizeram nos achar que talvez outras pessoas também deveriam estar presas. Cada mês, uma máscara diferente caindo. Cada semana, um ídolo desmoronava. Sejam bem-vindos à retrospectiva que ninguém pediu, mas todo mundo precisa ver. Porque não é só tretinha de Twitter, são vidas, pessoas enganadas, leis, bilhões de reais. A história fica cada vez mais trágica. Bom, fim de ano chegou, tá na hora da gente olhar pra trás e relembrar alguma das coisas que aconteceram. Mas como seria as tretas de 2025 em um vídeo? Olá amigos, e sejam muito bem-vindos ao Inferno. Vamos começar pelo começo? Janeiro de 2025, quando mal tinha começado e a primeira bomba já explodiu. E ela tinha um nome, Emily Vick. Se você não conhece ela, deixa eu te contextualizar rapidinho. Emily Vick é uma youtuber infantil, 600 milhões de views por mês, maior youtuber feminina do Brasil na época. O público dela? Crianças de 5 a 12 anos. Os pais deixavam os filhos assistindo, achando que era seguro, tipo um Lucas Neto da vida. Só que tem um problema. A Emily não fazia só conteúdo infantil, ela fazia conteúdo infantil no YouTube, mas e nas outras redes? Nas outras era completamente diferente. E em janeiro, a internet descobriu isso. Então, quando você tem um Instagram com quase 9 milhões de inscritos, onde o público é majoritariamente criança, o comum seria criar um conteúdo dedicado à criança, ou no mínimo pra todos os públicos, né? Um friend family, né? Mas não no caso da Emily Vick, né, cara? Porque olha o tipo de vídeo que ela posta aqui no Instagram dela. E esse cara aqui atrás, pra vocês terem noção, esse cara aqui atrás é o cunhado dela. Tá? Vamos dar uma olhada aqui no videozinho infantil dela. Eita! É assim, antes que vocês me acusem de machismo aqui, rapaziada, eu não vejo o menor problema de criar conteúdo assim, sabe? Mas tenta imaginar comigo, você pega o celular do seu filho e vê um Reels do Lucas Neto desse jeito aí, ó. Pois é, a mesma pessoa que fazia vídeo pra criancinha de 8 anos postava conteúdo sensualizando no Instagram, com milhões de crianças seguindo ela, mas o problema não parava aí. Tinha também as thumbs, que dá pra dizer, no mínimo, que ela aprendeu muito bem com a época que o Rezende fazia. A criança clica nesse gore, basicamente achando que tudo é real. Os pais veem e entram em pânico, mas é tudo clickbait. É tudo armado. E não era só isso. Ela colocava a criança de 3 anos dela no meio das discussões, gritarias, cala a boca na frente de bebê, tudo isso pra view. Sou a maior youtuber feminina do Brasil, Olha. graças a Deus. Posto vídeo todos os dias lá no meu canal. E o meu público atingido foi mais o infantil. Eu acho que a minha mente é, tipo assim, infantil. Minha mente é infantil. Não? Não é? E nem deveria ser. Porque uma pessoa com mente infantil não sexualiza conteúdo sabendo que uma criança vai ver. Uma pessoa com mente infantil não usa bebê como isca de clickbait. Isso não é inocência, é apenas ganância. E aí vem a pior parte. Uma foto dela no espelho, uma roupa sensualizada e do lado dela uma menina de 14 anos. Os pais da menina até deixaram, a equipe dela deixou, o YouTube deixou e a Emily, obviamente, postou. O Exposed estourou em janeiro. Vários canais cobrindo, pais revoltados. E sabe o que é engraçado? Ela não sumiu. O canal não caiu, porque no final das contas, 600 milhões de views por mês não é algo que você simplesmente deleta. Mas
peraí, vamos pensar direito nisso aqui por um segundo. Porque o caso da Emily não é só sobre uma criadora de conteúdo que perdeu a mão, é sobre um sistema que permite isso, como já vimos em outros casos. As milhões de views que ela pega por mês não acontecem sozinhas. Tem um algoritmo empurrando, tem equipe de produção por trás, em parceria com marcas, tem muito dinheiro envolvido. E absolutamente ninguém parou pra pensar, será que misturar conteúdo infantil com sensualização é uma boa ideia? Quer dizer, é claro que eles até pensaram, eles simplesmente não ligaram. Porque sabe o que importa no final? Métrica, engajamento e principalmente a receita. A criança que vai crescer meio confusa, vendo a criadora que ela admira rebolar no Instagram, problema dela. Os pais que confiam no YouTube como plataforma segura, problema deles. E a Emily só faz o que o sistema incentiva, maximizar as views a qualquer custo. Então, quando eu digo bem-vindo a 2025, não é só ironia. É um alerta, porque isso aqui não foi um caso isolado, foi um sintoma. Sintoma de uma internet que parou de se perguntar se isso é certo e só pergunta se isso vai viralizar. Bem-vindo a 2025, onde exploração infantil só é problema quando viraliza. Mas calma que essa foi só a primeira, porque em sequência veio algo ainda mais pesado. Oruan, filho de Marcinho VP, líder do Comando Vermelho, preso desde 1996. O cara nasceu 5 anos depois do pai ser preso. Foi criado pela mãe, família evangélica, estudou psicologia na Estácio, mas o sobrenome pesa. E ele sabe disso. Em janeiro de 2025, a Amanda Vettorazzo, uma vereadora de São Paulo pelo MBL, protocolou um projeto de lei. E o nome dele? Lei Anti-Oruan. Eu quero proibir o Oruan de fazer show. Pra quem não sabe, o Oruan é um dos rappers mais famosos do país, que viralizou fazendo músicas e shows com apologia ao crime organizado. E principalmente a facção comandada pelo seu pai, Marcinho VP. Tá, beleza. Vamos entender o que a lei propõe de fato? Porque, olha só quem diria, ela não é uma lei pra proibir o Oruan especificamente. A lei diz o seguinte: nenhum dinheiro público pode ser usado pra contratar shows que façam apologia ao crime. Parece justo, né? O problema é o marketing que foi feito. Porque, olha, chamar de lei anti-Oruan já é uma jogada. Não é lei anti-apologia ao crime, não é lei de segurança cultural, é anti-Oruan. E isso não é por acaso. E eles queriam que isso viralizasse de alguma forma. Afinal, eles precisam que essas ideias e esses projetos cheguem nas pessoas. Tem uma forma mais orgânica de acabar fazendo isso, que não seja através de uma treta. E a forma com que isso foi aplicado era pra viralizar desde o começo. Se fosse algo seco, que não tivesse Oruan dentro dessa equação, só ia ser só mais um projeto aleatório, que não ia ser tão conhecido assim, que não ia ter tanto apoio. Exato, porque a Amanda sabia que se ela colocasse o nome do Oruan, ele ia responder. E aconteceu. Eu sou doente mental da tua cabeça. Nós canta o que nós vive, ô idiota. Porra, quando é o playboy cantando, fazendo apologia, cantando o que não vive, ninguém fala nada. Se nós cantar o que nós vive, o povo quer ficar nessa daí, vai proibir o caralho, pô. Meus amores, chama essa mulher aí, que ela tá com um probleminha na cabeça. Fala pra ela que eu sou bonzinho, que eu não sou ruim, não. Fala pra ela que eu canto coisa boa também. Por favor, meus fãs, fala pra ela que eu sou bom. E aí começou o circo. A tropa do Oruan foi pra cima da Amanda com ameaças de morte, de estupro. Ela teve que abrir um boletim de ocorrência e é aqui que a coisa complica, porque alguns pontos que a Amanda levantou, infelizmente, realmente fazem sentido. O Oruan realmente canta em plateias com fuzis na plateia, tem foto, tem vídeos, ele realmente usa camisa pedindo liberdade pro pai, que é líder de facção. Ele já cantou o hino do Comando Vermelho em show público, com dinheiro público. Isso tudo é realmente apologia. Mas, e tem um mas gigante aqui, será que criar uma lei com o nome de um artista resolve o problema do crime organizado? Não resolve. Porque o crime organizado não existe por causa do rap. O crime organizado existe porque tem arma entrando no país, tem corrupção policial, tem desigualdade social, tem um sistema prisional falido. O Oruan não inventou o Comando Vermelho, ele literalmente nasceu nele. Mas eu fico muito triste de um deputado estadual ou federal estar perdendo um precioso tempo da vida dele pensando nisso. Eu quero que o meu deputado, ele pense em leis para segurança pública. Nós estamos fodidos. É bandido assaltando ponto de ônibus com fuzil, saidinha, e o cara pensando no Oruan. Ele tá com muito tempo, sabe, meu irmão? Eu não sei que deputado é esse, também não quero saber. Você quer saber se eu gosto da música do Oruan? Não gosto da música do Oruan. Me parece um rapaz que tá ganhando o dinheiro dele com a arte dele. E é aqui que mora a hipocrisia. Porque enquanto a Amanda tá preocupada com letra de música, fuzil tá entrando pela fronteira, policial tá recebendo propina, político tá desviando verba, mas isso não vira projeto de lei, porque não dá ibope. E tem outro ponto. A lei fala em apologia ao crime, beleza. Mas quem decide o que é apologia? Porque se formos seguir a risca, metade do sertanejo que canta sobre beber e dirigir também tá fazendo apologia. Novela da Globo que romantiza traficante também é apologia. Filme do Tropa de Elite que mostra tortura
literatura, também seria apologia. Mas não é sobre isso, né? É sobre criar inimigos, sobre o funk, o trap, sobre a periferia. Não existe qualquer proibição de qualquer gênero. Por exemplo, se um sertanejo subir no palco e falar assim... o Comando Vermelho é legal e vamos ticaracatica Comando Vermelho. Ele vai ser punido também. Tá certo, então. Mas quantos projetos anti-Gustavo Lima você viu ou fez? Nenhum. Porque o problema de verdade não é sobre apologia. O problema sempre foi quem faz a apologia. E aí, em fevereiro, o Oruan foi preso pela primeira vez numa blitz de trânsito, fez cavalo de pau na frente da polícia, foi autuado por direção perigosa, pagou uma fiança de 60 mil reais e saiu no mesmo dia. A segunda prisão, em fevereiro ainda, ele tava abrigando um traficante foragido na casa dele, a polícia achou ele com pistola e kit rajada, o Oruan foi liberado horas depois. A terceira prisão aconteceu em julho, a definitiva, a polícia foi na casa dele buscar um menor conhecido como Menor Pio, ligado ao Comando Vermelho. O Oruan e os amigos jogaram pedras na viatura, xingaram os policiais, impediram a operação e depois de tudo isso ele se entregou e foi indiciado por tráfico de drogas, associação ao tráfico, resistência, desacato, tentativa de homicídio, lesão corporal, ameaça, dano ao patrimônio público e, enfim, ficou preso 2 meses em Bangu e em setembro o STJ liberou ele. O ministro disse que os argumentos eram fracos, indícios genéricos, risco de fuga inexistente, ele saiu com tornozeleira eletrônica, recolhimento noturno, proibição de contato com os envolvidos. Então, peraí. Vamos recapitular. Em janeiro, a Amanda cria uma lei com o nome dele, para gerar polêmica. Em fevereiro, ele é preso 2 vezes. Em julho, é preso de novo. Fica 2 meses e em setembro é solto, porque não tinha prova consistente. Qual foi o resultado de tudo isso? A lei resolveu o crime organizado? Não. O Oruan parou de fazer música? Não. As facções foram desarticuladas? Claro que não. O que aconteceu foi que ele ficou mais famoso, porque essa é a ironia, você cria uma lei ante alguém, transforma esse alguém em mártir. Eu não tô defendendo o Oruan aqui, não tô dizendo que a apologia ao crime é legal, tô dizendo que criar uma lei com o nome de um artista é teatro político, é pegar um sintoma, fingir que tá tratando a doença. Porque enquanto a gente discute se o Oruan pode ou não cantar com dinheiro público, o crime organizado tá faturando 100 bilhões por ano, tá recrutando criança de 12 anos, tá armado até os dentes e nenhum deputado tá perdendo tempo com lei antifuzil, lei anti-lavagem de dinheiro, lei anti-corrupção policial, porque isso não dá like no Instagram. Bem-vindos a 2025, onde resolver o problema de verdade é menos importante do que parecer que você tá resolvendo. E por falar em teatro, vamos pro reality show do ano. Carlinhos Maia, 30 milhões de seguidores, um dos influencers mais ricos do Brasil, dono de banco digital, embaixador de cassino, e em 2025, produtor de reality show, O Rancho do Maia. A premissa parecia simples. Pessoas vão para a fazenda dele, competem em provas, ganham prêmios, viram famosos, mas tem um detalhe que ninguém te conta logo de cara. Para entrar no rancho, você não se inscreve, você acampa, literalmente. Em janeiro de 2025, o rancho abre as portas e centenas de pessoas aparecem na porta da fazenda, com barracas, colchões, com sonhos. Mas não tem estrutura, não tem saneamento básico, não tem comida fornecida. A única coisa que tinha lá era lama, chuva e gente dormindo no chão molhado. E aí você me pergunta, mas por que essas pessoas fazem isso? Porque apenas um story do Carlinhos pode mudar a vida delas. Eu não tô exagerando, é literalmente um story. Por exemplo, uma mulher viraliza gritando porque o Carlinhos repostou ela vira subcelebridade instantânea. Vira VIP do acampamento, passa na frente da fila, tudo isso por um repost. Mas tem um preço, porque para chegar nesse ponto você precisa se destacar. E como você se destaca num acampamento com centenas de pessoas? Você basicamente vira um personagem. Tinha gente fantasiada, gente pintada de preto fazendo blackface, tinha gente correndo atrás do carro dele desesperados, e o Carlinhos basicamente filmando tudo isso, porque era isso que gerava views e notícias em páginas de fofoca. E a partir daqui a coisa fica um pouquinho mais complicada, porque, olha, eu entendo o apelo, você tá desempregado, sem perspectiva, ver o Carlinhos com milhões de seguidores oferecendo uma chance. É claro que você vai tentar, mas essa chance vem embalada de humilhação. Por que eu não sinto pena das fãs humilhadas pelo Carlinhos Maia? Por exemplo, teve essa mina aqui, ó, que ela foi correndo pra ver ele, aí ela caiu, se estabacou no chão. Enfim, eu achei o perfil dela, tá? Esse aqui é o perfil dela. Tipo assim, tem vários vídeos dela no rancho, tem muito vídeo, ela tem bastante seguidor. Ela já é influencer. E aí, eu olhei o story dela ontem. Não sei se agora ainda vai ter. Nossa, tem muita história. Muito tigrinho, muito tigrinho. Tipo assim, a mina ganha um dinheiro absurdo pra tá lá, tá, rapaziada? Porque, querendo ou não, ela passar vergonha, ela viralizou em tudo que é lugar. Ela ganhou muito seguidor, visibilidade. E ela tá atacando tigrinho. Mano, essa mina aqui, ela tá ganhando mais dinheiro que nós. E é aqui que mora o problema. Porque muitos de vocês devem estar pensando agora, mas eles que escolheram ir pra lá. Ninguém obrigou. Tecnicamente, isso até é
verdade. Mas quando a alternativa é continuar invisível, pobre e sem perspectiva, será que é realmente uma escolha? Ou é só desespero mascarado de oportunidade? E o Carlinhos sabe disso. Ele sabe que quanto mais absurdo, mais viral. Então ele não só permite a humilhação, ele as incentiva. Tem uma fã que limpa o chão antes de ele entrar na casa com um pano, como se fosse um tapete vermelho humano, e ele deixa porque isso vai virar conteúdo. Mas tem algo ainda mais bizarro. As próprias pessoas que estão sendo humilhadas defendem isso. Tem gente que fala, deixa eu ser humilhado, eu paguei por isso. Sim, você me ouviu direito. Tem gente que paga, gasta dinheiro que não tem, parcela cartão pra levar presente por Carlinhos e tentar algo lá. Cara que tem milhões de reais e essas pessoas sonham que esses pequenos gestos pra ele vão fazer serem notadas. E aí pra vocês que falam assim, mas é só essa aí. Mano, olha essa aqui. Olha o que ela falou. O pessoal preocupado com ela, falando que ela não devia se humilhar e tal. Olha o que ela falou. Tá tão louco que até na humilhação que a gente escolhe passar, o povo quer mandar, mulher, e tu? Sei não, o povo não deixa nem eu em paz, deixa eu ser humilhada, rapaz. Mas a humilhação foi você que tá pagando por ela, né? Eu paguei, viu? Você pagou pra ser humilhada, não foi? Paguei não, ainda tô pagando porque eu ainda vou ser humilhada mais tarde. Sabe o que é pior? É que funciona. Porque depois de viralizar, elas vão pro Instagram e começam a divulgar cassino. Porque virar influencer nesse cenário é vender jogo de azar. Pra quem tá tão desesperado quanto você tava. O ciclo se completa. Mas peraí, vamos pensar no que isso significa? Porque a gente tá falando de um dos maiores influencers do país, que criou um sistema onde pessoas pobres acampam na lama, literalmente, se humilham em câmera pra ter chance de viralizar e depois vender cassino para outras pessoas pobres. Isso não é entretenimento, isso é exploração com plateia. E olha, eu não tô dizendo que o Carlinhos inventou isso, esse sistema já existia, mas ele pegou e industrializou, transformou humilhação em conteúdo programado, em reality show sem regras, sem ética e sem limites. Porque no final das contas, o que importa de novo são views, engajamentos e patrocínios. E teve polêmica o ano inteiro. A Anitta parou de seguir ele por causa de uma cena de intolerância religiosa, onde satirizaram o candomblé. Teve acusação de troca sexual feita pelo Zago no Podpah. Teve agressões físicas entre participantes. Teve gente fazendo blackface. Teve de tudo. Mas sabe o que não teve? Consequências. Porque o rancho continua, os patrocínios continuam e os milhões continuam entrando. Bem-vindos a 2025, onde você pode transformar a pobreza em espetáculo e chamar isso de oportunidade. E assim, finalmente terminou o verão, com lei que não resolve nada, exploração infantil normalizada e reality show de humilhação. Agora eu posso finalmente sair desse sol quente aqui. Se você acha que isso foi pesado, espera até outono, porque aí misturaram política com influenciadores. Bom, se o verão foi caótico, o outono foi político. E quando a coisa fica política no Brasil, você já sabe que vai virar circo. Abril, maio e junho. 3 meses onde a gente descobriu que o Congresso Nacional pode ser tão entretenimento quanto qualquer reality show. Só que com uma diferença. Nesse reality, o prêmio não é dinheiro, é a dignidade do país. E, spoiler, ninguém ganhou. E em maio de 2025 nós tivemos a CPI das Bets, que caso você não saiba, CPI significa Comissão Parlamentar de Inquérito. Basicamente o Congresso investiga algo, chama a gente pra depor e teoricamente resolve o problema. Teoricamente, porque na prática virou programa de auditório. A CPI foi criada para investigar como apostas online estão destruindo famílias brasileiras. Lavagem de dinheiro, influenciadores promovendo vício. É sério, é importante e é necessário. Mas aí convocaram a Virgínia Fonseca, que tem mais de 50 milhões de seguidores, que é embaixadora de casa de apostas, e começou o circo. Ela chegou lá de moletom, óculos, copo da Stanley. O visual dela parecia gritar ser uma pessoa jovem que não entendia nada. Mas ela não é. Ela é uma empresária que faturou 750 milhões no ano passado com a própria marca. Então por que o moletom? Estratégia. E funcionou, porque olha o que aconteceu. No meio da sessão, um dos senadores vai lá e pede um vídeo pra esposa, o outro vai lá e pede uma selfie, e um terceiro fez um discurso inteiro defendendo ela. Basicamente, eles não estavam investigando, mas sim tietando. O povo só quer tempo de televisão. Dá a impressão de que aqueles caras é tempo de televisão e corte de internet. E aí um maluco lá que vai e pede no meio do negócio pra te fazer vídeo pra mulher dele. Tipo assim, eu acho que tá tudo bem se você admira a Virgínia, se você quer ter a mulher. Não, você tá trabalhando, amigo. Mas faz fora das câmeras, sabe? Tipo assim, pelo menos tem uma dignidade, tem um pingo de vergonha na cara. É um ambiente tão... As pessoas estão endividadas, as pessoas estão morrendo, as famílias estão sendo destruídas, que é uma coisa muito grave. Aí os defensores da família tratam como se fosse uma grande palhaçada. Então, é de deixar a gente assim... Não é só profundamente constrangido, mas profundamente indignado, entendeu? O cara é senador, amigo. Senador.
8 anos de poder. E olha, eu entendo a revolta, porque essa CPI foi paga com dinheiro público, nosso dinheiro pra investigar um problema real. Gente perdendo casa, perdendo família, se matando por dívida de aposta, mais de 25 milhões de brasileiros afetados. E os senadores trataram como festa. Mas tem um detalhe, que a maioria dos vídeos não fala. Os mesmos senadores que fingiram indignação na CPI são os que aprovaram a legalização das bets. Eles criaram o problema e agora fingem que querem resolver. Os influenciadores podem fazer propaganda, e aí depois você pode discutir se a propaganda é ética ou não, mas eles podem fazer propaganda. É legal. É legal porque aquele congresso aprovou. Porque aquele congresso, se não for o mesmo congresso que aprovou, é o congresso que permite que isso seja legal. Se tem alguém que pode fazer alguma coisa pra parar isso, é aquele congresso. Aí que tá, mesmo que não queira proibir bet, tá, proibir a publicidade. Todas essas coisas de influenciador que você tá vendo... Você pode proibir numa... Proibir. A gente proíbe a publicidade de cigarro. Aí, tipo, era só fazer. Mas eles vão fazer absolutamente não. Por quê? Acaba o patrocinador de time de futebol, acaba um monte de patrocinador de programa de televisão. Então, aí um monte de gente perde dinheiro. Então vamos ser sinceros aqui, a CPI não foi pra resolver nada, foi pra dar ibope. Convocaram 18 influenciadores, os mais famosos possíveis. Por quê? Porque dá audiência. E o resultado? 0 indiciamentos que prosperaram, 0 mudanças reais, 0 consequências, mas teve muito merchandising. E olha, eu sei que esse assunto cansa, todo mundo já falou muito sobre isso, todo mundo basicamente já tem uma opinião formada sobre cassinos, mas precisava estar aqui porque ilustra perfeitamente o que foi 2025. Um ano onde problemas reais viraram entretenimento, onde quem deveria fiscalizar virou fã, onde dinheiro público basicamente foi usado para promover marca privada. A Virgínia saiu de lá, fez stories agradecendo os novos amigos da CPI e anunciou a promoção da marca dela. Missão cumprida. Mas enquanto o congresso virava um circo, na internet youtubers estavam se destruindo. Porque, olha, 2025 não foi só sobre crime, não foi só sobre política, foi sobre algo muito mais simples e talvez até muito mais triste. Amizades. Amizades que terminaram não só por brigas honestas, mas por ambição, por dinheiro, por ego. E teve 2 casos que ilustram perfeitamente isso. E o primeiro foi Brino versus Balela. Pra quem não conhece, Balela é um canal do Zero, do Calango e do Caio, onde eles fazem vídeos de humor, com uma pegada meio The Office, coisas mais simples. E o Brino era amigo deles. Maio de 2025. O Balela lança um vídeo intitulado Fizemos uma aula de luta livre. Um vídeo de 50 minutos, produção caprichada, um professor de verdade, um roteiro planejado. E um mês depois, o Brino lança Brino apanhou feio na aula de luta livre. Mesma ideia, mesma estrutura, mesma edição, talvez até mesmas piadas. Até os capítulos do vídeo eram iguais. A diferença é que o do Brino era patrocinado pela Netflix. O Balela basicamente fazia na raça. Um canal que ainda tava dando prejuízo, lutando pra sobreviver. E aí vem um amigo com estrutura, com patrocínio, e copia igual. Além disso, quando foram achar ruim, o Brino basicamente terceirizou a culpa. Falando em vídeo, a gente soltou um vídeo especial de luta livre. Vocês assistiram esse vídeo? Tá muito engraçado, inclusive, esse vídeo. E eu queria falar que esse vídeo aí a gente pegou uma ref do Balela, só que o editor, era uma ref, mas não ficou bem uma ref, né? O editor fez a edição igual do Balela. Eu já dei um esculacho em todo mundo lá. Falei com o Calango e com o Zero, inclusive. Desculpa, Calango e Zero, amo vocês. Já dei empurrei o editor de um precipício pra não acontecer mais. Porque é sempre culpa do editor, né? Afinal, foi ele que aprovou o vídeo, que postou, que fechou com a Netflix. Mas não, pera, isso foi você. É a gente se aproximando por interesse, é a gente querendo realmente, mano, te usar de escada, tá ligado? E isso acontece o tempo todo, mano. Então eu acabo ficando na minha, mano. Eu me afasto das pessoas que eu tenho que me afastar, eu cultivo meus amigos que eu acredito que são verdadeiros. Eu não tô bravo com ninguém, eu não tô bravo com o Brino, mano. Eu não tô puto com o Brino. Em algum lugar de mim doeu, eu fiquei revoltado, tanto que eu até falei indiretamente, né? Daquele jeito meio macio, acabei falando. Não era mais só sobre o vídeo, era sobre confiança, e o Calango disse isso numa live, que a ideia veio de um panfleto que ele viu no bairro dele, foi assistir a apresentação, conheceu os caras da luta livre por acaso, basicamente não teve referência, não copiou ninguém, e aí o amigo pega aquilo, replica e ganha patrocínio em cima. E aqui a amizade acabou e virou um meme. Brinar virou sinônimo de copiar, mas no fundo foi só mais uma amizade destruída por ambição. E falando nesses casos de jogar culpa no editor e de amizades destruídas,
destruídas, teve mais um outro caso ainda pior. E é claro que eu tô falando dele, Brilli7. O youtuber que cresceu fazendo vídeos de Fortnite, depois virou rei do job, divulgava cassino e com certeza ganhou muito dinheiro com tudo isso. Tratava os editores como lixo. Teve um editor em específico, o Crânio, que o Brilli pediu um vídeo, combinaram R$1.000, prazo curto, edição detalhada. O Crânio basicamente contou a história que ele virou 5 noites e entregou no prazo. O Brilli não gostou, mandou pra outro editor e não pagou. A desculpa foi: tô sem Pix. Ah, e aliás, na mesma semana ele comprou um óculos de mais de R$30.000. Teve uma outra história de editor que o notebook dele quebrou no meio do trabalho e, enfim, ele fez o possível para entregar o vídeo do jeito que dava pro Brilli, não pagar o valor inteiro e falar que tá sem qualidade. Ah, isso, claro, meses depois. Não foi só um caso, não foi 2, foram vários. Até que um dos editores fez um tweet público dizendo pros editores não mandarem trampo pro Brilli, e foi daí que começou o exposed inteiro. Aquele vídeo do Green que furou muita bolha, todo mundo descobrindo que o Brilli, enquanto ganhava milhões com cassinos e AdSense, dava calote em quem trabalhava com ele. E tem um detalhe que conecta o Brino e o Brilli. Os dois jogaram a culpa no editor, os dois usaram o trabalho de outras pessoas e não deram crédito, não pagaram direito, não respeitaram. Porque no final das contas, o editor não tem voz, ele não aparece, ele é invisível até não ser mais. Pra não dizer que a parada parou só nos editores, teve também diversos amigos dele que fizeram vídeos se retratando e falando que ele não era mais o mesmo, que eles sentiam falta do antigo Brilli. O cara simplesmente deixou todos os amigos antigos de lado. Melhore, Brilli, melhore, mano. Eu não sei se você percebeu que todos os seus amigos se afastaram de você, pessoas que gostavam de você por você ser quem você é. Não pela quantidade de seguidores, pessoas boas, amizades incríveis que você só deixa escorrer pelos dedos. Entendeu? E veja bem, Brilli, essas pessoas devem ter motivos extremamente plausíveis, tá ligado? Que você deve ignorar, mas começa a construir raciocínios perante aos motivos deles. Sei lá, porque eu acredito, Brilli, que ninguém quer ver teu mal, cara. Ninguém quer ver teu mal. Eu sei que você pode até pensar isso. Sozinho em casa você deve pensar: nossa, eles sentem inveja de mim. Ai, meu Deus, eles me invejam. Todo mundo me odeia. Mas a real é que tá todo mundo cagando pra você, mano. Depois do Exposed, o Brilli deu uma sumidinha. Quer dizer, ele até tentou se justificar, mas sinceramente é uma perda de tempo você assistir aquele vídeo de 1 hora, onde ele não sabe formular uma frase direito. E os vídeos que antes faziam milhões, agora fazem 1000, porque a internet não esquece. E bom, acredite se quiser, a gente tem mais um caso bizarro pra esse ano. Miguel Oliveira, ou Pastor Mirim. Um moleque de 14 anos, conhecido como Pastor Mirim, ou Missionário Miguel, dependendo de quem você perguntar. Antes de tudo, eu preciso deixar claro aqui que não tô atacando religião nenhuma, não vou atacar fé. O problema não é pregar, o problema não é nem o Miguel. A questão aqui é o que fizeram com ele. Porque, olha, o moleque tem um testemunho onde ele diz que nasceu surdo e mudo, sem cordas vocais, sem tímpano, e aos 3 anos acordou falando e ouvindo como um milagre. Só que quando pediram um laudo médico pra comprovar, ele não tinha e ficava inventando um monte de desculpa. Mas aqui que tá o ponto. Eu não tô dizendo que não aconteceu ou que é mentira. Tô dizendo que quando você usa um testemunho desses pra cobrar dinheiro das pessoas, você precisa de uma prova. Pois é, ele não só prega, como ele cobra R$3.000 por pregação. Aos 14 anos, dizem que ele faturava mais de 100 mil por mês. E o que ele fazia nessas pregações? Curava câncer, rasgava leucemia e filtrava sangue. Palavras dele, não minhas. Teve uma mulher em específico que ficou bem famoso o caso onde ele disse que tinha curado o câncer dela, e ela mesma depois explicou que ele não rasgou os exames, ele tinha rasgado algumas folhas que tinham a palavra câncer escrita, e que ela continua fazendo tratamento a cada 21 dias. Então ele não rasgou meus laudos, como estão dizendo, ele rasgou folha sulfite, onde ele escreveu. Então é isso, pessoal, eu continuo fazendo meu tratamento, tá? Tô lá no hospital fazendo bonitinho, eu fui curada sim, o câncer voltou sim, né, mas continuo meus tratamentos, estou ótima. Pois é, como ela mesmo disse, ela não foi curada. E aqui que mora o perigo, porque tem gente que larga tratamento médico, acreditando que foi curada por um milagre, e agora o quê? Ele é um vilão? Não, ele é uma criança que foi colocada num palco aos 3 anos de idade, uma criança que foi ensinada a repetir frases e fazer gestos e curar pessoas. Mas quem ensinou ele? Bom, um dossiê saiu esse ano, revelando que a mãe dele, a Érica, era quem gerenciava tudo, ela que escolhia as igrejas, que cobrava os cachês, que criou o testemunho, e a família inteira, os pais e os irmãos, é basicamente sustentada por esse falso profeta. O moleque largou a escola pra fazer agenda de pregação. E aqui eu fico pensando, o que vai ser desse moleque daqui a uns 10 anos quando ele crescer e perceber que foi simplesmente usado? Quando ele descobrir que as pessoas de verdade não acreditavam nele, acreditavam nesse personagem. Porque no final de tudo, ele não tá construindo uma carreira, ele tá construindo uma prisão. E assim foi outono de 2025. O Congresso virou circo, amizades terminando por causa de ambição, editores sendo explorados e uma criança transformada em produto.
de novo. Mas se você acha que isso foi pesado, o inverno é pior. Porque aí não foi mais sobre política, não foi mais só sobre dinheiro, não foi mais sobre fé, foi sobre crime. Crime real. Prisões e, finalmente, consequências. Julho de 2025, o mês que mudou tudo, porque até aqui a gente tinha visto circo político, amizades destruídas e crianças exploradas, mas ainda assim eram casos isolados. Ainda dava pra fingir que era só polêmica de internet. Até que, adultização. 6 de agosto, o Felca posta um vídeo de 50 minutos, intitulado Adultização. Não era um react, não era só mais um vídeo de comentário, fazendo gracinha, como alguns outros dele. Era uma denúncia. Ele mostrou algo que todo mundo sabia que existia, mas ninguém queria ver. Crianças sendo transformadas em produtos por seus próprios pais. Crianças fazendo dancinhas com roupa de adulto, gerando dinheiro para adultos e o algoritmo recomendando tudo isso para pedófilo. É doentio. O Brasil é um dos maiores produtores desse tipo de conteúdo de pais que sexualizam as filhas. Eu precisaria de um sociólogo para falar com mais autoridade, mas eu atribuo no meu senso comum que venha pela desigualdade social e falta de punição. Os pais querem ganhar dinheiro, são perversos. A criança vive num lar desestruturado e os pais não são punidos. Abrem contas, monetizam e alimentam pedófilos. 42 milhões de views em uma semana. E o vídeo chegou no Senado. Virou projeto de lei, virou investigação, mas principalmente virou alvo. Porque o Felca não fez na teoria, ele citou nomes, mostrou provas e fez um boletim de ocorrência. E um dos nomes apareceu mais que todos: Ítalo Santos. O produtor de conteúdo, influenciador, dono de uma família, aspas bem grandes aqui, porque a família dele era feita de adolescentes que ele adotava. Funcionava assim: ele encontrava adolescentes em situação de vulnerabilidade, tirava eles das casas dos pais, levava pra mansão dele, oferecia escola particular, roupa de marca, cirurgia plástica, fama, e em troca, eles viravam conteúdo. E mano, ó, você vai ver nas postagens dele, ó, é tudo tipo assim, tudo com alguém, tá ligado? Tudo com alguém, né, que é dessa galera aí dos menores de idade. E mano, essa mina aqui, ela é menor de idade. Essa mina aqui, ela tem 16, sei lá, 17, talvez agora. E a mina tem uma tatuagem gigante. Enfim, ela tá, tipo assim, claramente, sei lá, muito over-sexualizada aqui. Enfim, ó a MC Melody nova. Mas aí, parece que ela é que mais aparece aqui e tal. E ela tá aí com ele desde os 15 anos, não sei. Mas assim, o que ela é desse cara? Nada, tá ligado? Ele é bizarro. A vida dele é estranha, tá ligado? A vida dele é muito estranha. É tipo uma casa que tem ele de adulto e aí, tipo assim, vários adolescentes. Camilinha. Ela entrou na casa aos 12 anos, hoje já é quase maior de idade. E nesse tempo, ela fez uma cirurgia plástica. Colocou silicone aos 16 anos de idade. Participava de shows pra adultos, com roupas meio suspeitas, público maior de idade, bebendo, usando drogas, e ele filmava tudo. Naquele mesmo dia que ela fez a cirurgia, ela acordou da anestesia tonta de remédio, mal conseguia falar, e ele botou ela pra gravar story divulgando o cassino. Dopada, recém-operada, com 16 anos e mais de 10 milhões de seguidores. Ela tá aqui, ó, acabou de levantar da cirurgia de silicone, tipo assim, tá toda espancada. Gente, já aparecendo aqui desse jeito. E aí ela já vai gravar story. Desse tamanho. Preste atenção nos próximos stories, tá? Vou mostrar eu jogando na bet778.vip, tá? Olha isso! A mina acabou de acordar, tonta de remédio, de um bagulho de cirurgia de silicone, tá divulgando o tigre. Vou mostrar um pouquinho da ponta frente. Ela nem acordou ainda direito, tipo assim, ela nem escovou os dentes, nem lavou o rosto, já tá lá, ó, com o tigre aberto. E a punição, quando alguém desobedecia, voltar pra casa da mãe de sangue, porque ele se colocava como mãe deles e a mãe biológica virava uma ameaça. E isso funcionava, porque a alternativa era pobreza, violência e invisibilidade, então eles aceitavam tudo. Mas tem uma pergunta que ninguém fazia: onde estavam as mães de verdade daquelas crianças? Porque pra Camilinha morar com ele, a mãe de verdade teve que autorizar. E autorizou. A mãe largou o emprego, vendeu a casa, foi morar na mansão do Ítalo até, junto com a filha, vivendo do dinheiro que a própria filha gerava. Isso até chegarmos em 15 de agosto, 9 dias depois do vídeo do Felca, quando o Ítalo Santos finalmente foi preso. As acusações eram tráfico de pessoas, exploração sexual de menores, associação criminosa, lavagem de dinheiro, e a investigação revelou que ele não só explorava os adolescentes aqui, mas ele também vendia o conteúdo pra fora do Brasil, pra Europa especificamente. E quando a polícia chegou atrás dele, ele tentou fugir, tinha até passagem comprada pra fugir do país, mas não deu tempo. E se o Ítalo pensa e tem tanta certeza de que ele é inocente, por que ele tava fugindo da justiça, gente? Quem é inocente vai mesmo pra fora do país? Será? A informação que tínhamos é que eles estavam em rota de fuga do Brasil. Não sabemos quais são os países que iriam, mas
pode ser que fugisse por Foz do Iguaçu ou pelo sul do país mesmo, disse. E depois de tudo isso, a Camilinha fez um pronunciamento. Ela apareceu de blusa rosa e segurando um ursinho de pelúcia, pela primeira vez em alguns anos vestida como uma criança, e defendeu ele. Ninguém sabe do que Ítalo é pra mim. Ninguém sabe, porque eu nunca falei. Ítalo, por fora das câmeras, é uma pessoa carinhosa, é uma pessoa que tem sentimento, é uma pessoa guardada, tem aquela casca dura pra poder se defender das coisas que ele passou quando era criança. Ele também não tem uma infância legal. Deus uniu ele e nos uniu, né, pra nos dar força um pro outro. E aqui você percebe a dimensão do estrago, porque ela realmente acredita nisso. 9 anos, dos 8 aos 17, ouvindo a mesma coisa, vivendo na mesma bolha, sendo aplaudida por fazer gestos obscenos, sem ninguém, nenhuma pessoa de adultos de referência dizendo que aquilo era errado. É óbvio que ela vai defender. Mas dessa vez teve consequência. O vídeo no Felca não ficou só na internet e 10 dias depois, o Senado aprovou um projeto de lei para proteger crianças em ambientes digitais. O YouTube começou a agir, alguns canais gigantes aqui foram banidos. O João Caetano, por exemplo, com 14 milhões de inscritos, foi deletado. A Abel para Meninas, aquela que até tentou fazer uma movimentação, também foi deletado. E não foi só o YouTube, o TikTok também mandou uma notificação reforçando políticas para menores. O Instagram começou a investigar contas e até o Congresso, que nunca faz nada, aprovou uma regulação. Pela primeira vez em muito tempo, uma denúncia virou ação real. Não ficou em conscientização, não ficou em textão, virou lei, virou prisão e virou mudança. Mas tem um detalhe que a gente não pode esquecer. A Camilinha ainda tá lá e nenhuma estrutura. O Ítalo tá preso, mas e a mãe dela ainda depende do dinheiro que ela gera. Então, o que muda quando você tira o explorador, mas deixa o sistema? Enfim, assim foi o inverno de 2025, o mais frio, por mais que não pareça, o mais pesado, mas talvez o único que gerou mudança real. Mas o ano ainda não acabou, porque enquanto tudo isso aqui acontecia, algumas coisas igualmente sombrias estavam rolando. Outubro de 2025. O ano tava acabando e a gente achava que já tinha visto de tudo. Prisões, escândalos, exploração, mas tinha um nome que ainda faltava cair. Buzeira. Ou Bruno Alexander Souza Silva. Mais de 15 milhões de seguidores, o influenciador da ostentação, helicóptero, Ferrari, mansão, o menino da quebrada que venceu. Só que ele não venceu, ele lavou. 6 de novembro, 6 da manhã, a Polícia Federal cercou a mansão dele em Igaratá, interior de São Paulo. E quando bateram na porta, ele não abriu. Pegou uma espingarda calibre 12, carregou a arma e circulou pela casa com a filha de 4 anos. As portas eram blindadas. A PF tentou negociar, ele não abriu, tiveram que arrombar. E quando finalmente encontraram a espingarda, 3 pistolas, um revólver, um rifle, mais de 30 motos, carros de 5 milhões e 2 pedras com certificado de esmeralda, avaliadas em 1,7 bilhão de reais. Mas o problema não eram as armas, nem os carros e nem essas pedras. O problema era de onde vinha o dinheiro. Rifas online, apostas, cassinos, tudo sem nota fiscal, tudo sem imposto, tudo sem explicação. Porque Buzeira declarava 20 mil reais por ano, mas ostentava 10 milhões em mansão, que não estava nem no nome dele. Segundo a polícia, o dinheiro das rifas não regulamentadas entrava por canais paralelos, passava por laranjas, empresas de fachada e depois era convertido em criptomoedas. Daí seguia para o exterior e voltava ao Brasil com investimento formal, né? Carros, imóveis, empresas. E aqui entra o verdadeiro cérebro da operação, Rodrigo Morgado, o contador. Ele não era um contador comum, ele já estava sendo investigado desde 2022 por tráfico internacional de drogas. O nome dele apareceu num veleiro interceptado no litoral africano com 3 toneladas de cocaína. E o destino era a Europa. Então, peraí, o contador do Buzeira estava envolvido com tráfico internacional de drogas e ninguém tinha achado estranho até então? Quando a PF quebrou os sigilos, descobriu que entre 2019 e 2024 o Rodrigo Morgado movimentou 13 milhões de reais, mas o patrimônio dele pulou de 95 mil para 8 milhões em poucos anos. E tem um detalhe que inverte toda a lógica. O contador pagava o Buzeira e não o contrário. O Buzeira simplesmente mandava um áudio para ele pedindo dinheiro, mas isso não é relação profissional, isso é sociedade criminosa. O esquema era sofisticado. Eles usavam um método chamado pulverização. Mais de 70 mil depósitos de 30 a 50 reais cada em 23 contas diferentes para despistar o COAF. Porque quando você deposita valores pequenos em contas espelhadas, o sistema não detecta, mas quando soma tudo são 14 milhões de reais, movimentados em dinheiro vivo. Além disso, é claro, tem notas fiscais falsas, 50 milhões de reais, emitida por empresa dele para uma empresa em Curaçao, no Caribe, paraíso fiscal. No papel era pagamento de publicidade, na prática era lavagem de dinheiro. Neste áudio, Morgado orienta Buzeira a comprar um dispositivo eletrônico como o dele, para armazenar criptomoedas. Que é sem rastros governamentais, e aí lá você deixar seus investimentos para poder acumular, entendeu?
E quando você quisesse sacar, aí sim você convertia e realizava o saque. Segundo a investigação, os valores milionários que viriam de rifas não regulamentadas promovidas por Buzeira e de casas de apostas eram desviados por meio de contas de laranjas, empresas de fachada, criptomoedas e transferências internacionais. E o Buzeira tinha planos maiores. Ele queria licença nacional para operar casas de apostas, mas como não conseguiu, o plano B era comprar a empresa já licenciada e criar várias outras embaixo dela. Em algumas mensagens interceptadas, o Buzeira demonstra preocupação. O cara lá tem acesso a esse banco, mostrando nosso saldo, e o Rodrigo tranquiliza ele, dizendo que ninguém é louco, Bruno, você sabe quem você é, o tamanho da influência que você tem. Influência. Essa é a palavra-chave, porque Buzeira não era só um influenciador de ostentação. Ele era a fachada perfeita para lavar dinheiro de facção criminosa. A operação da PF se chamava Narcobet. O objetivo? Investigar lavagem de dinheiro do tráfico internacional usando casa de apostas. E no fim das contas foram bloqueados 630 milhões de reais em bens e contas. Agora, vamos pensar nisso aqui por um segundo, porque o Buzeira postava foto com criança carente, devolvendo para a comunidade, postava vídeo motivacional dizendo que você também consegue, postava as famosas rifas de R$5, os centavos, onde dizia que todo mundo pode participar, e milhões de pessoas compravam porque acreditavam que ele era o menino da quebrada que venceu. Mas ele não venceu, ele enganou quem comprou rifa, enganou quem seguia ele, enganou até a própria esposa que estava grávida quando a PF invadiu a casa. E depois que foi preso, sabe o que ele fez? Se vitimizou, postou vídeo chorando, a polícia querendo derrubar quem tá vencendo, perseguição, inveja do sucesso, como se fosse perseguição ter 70 mil depósitos suspeitos, como se fosse inveja lavar 630 milhões de reais. Mas aqui que tá o ponto. Buzeira não é o único, não é o caso isolado, é mais um sintoma da internet brasileira, onde se criou um ecossistema, onde crime vira conteúdo, onde lavagem de dinheiro vira lifestyle, onde facção criminosa vira império digital. E o pior é que funciona, porque num país com tanta desigualdade, ver um cara pobre ficando rico é sinônimo de esperança. Voltamos de novo pro se ele conseguiu, eu consigo. Então a pessoa compra a rifa, assiste os stories, defende o cara mesmo quando todas as provas estão gritando que aquilo é golpe, pra no fim ele ser preso sobre algo que não espantou tanta gente assim. Bem-vindo a 2025, onde lavagem de dinheiro tem 15 milhões de seguidores e quem deveria estar preso tá fazendo live vendendo o curso de como vencer na vida. Mas calma, que ainda não acabou. Porque enquanto isso tudo rolava, a internet descobriu que tem algo que indigna mais os brasileiros que 630 milhões em lavagem. Um chinelo. Desculpa, mas eu não quero que você comece 2026 com o pé direito. Não é nada contra a sorte, mas vamos combinar. Sorte não depende de você, né? Depende de sorte. Em dezembro de 2025, aos 45 minutos do segundo tempo, a Havaianas lança uma propaganda com a Fernanda Torres. Uma piada literalmente sobre chinelo, mas a internet entrou em colapso. As ações da empresa caíram 1,66% em um dia, redes sociais pegaram fogo, trending topics por dias, mas por que tudo isso? Porque 2026 tem eleição e qualquer coisinha, qualquer coisa vira palanque agora. Mas deixa eu te fazer umas perguntinhas aqui. Cadê essa indignação toda quando descobriram que o orçamento secreto desviou 47 bilhões de reais? Cadê a revolta quando o caso das joias mostrou que venderam presentes diplomáticos avaliados em milhões? Cadê o boicote quando o Banco Master revelou esquema de 5,6 bilhões de reais com ligação direta a políticos de alto escalão? Cadê a manifestação quando a CPI do INSS descobriu fraudes de 30 bilhões de reais? Ah não, isso não indigna. Mas um chinelo com uma piada de duplo sentido, aí sim, aí é um ataque à nação. Aí é motivo de boicote, aí precisa cancelar. E não me venha com esse papo de mas é diferente, porque não é diferente. Você tá me dizendo que uma propaganda te indigna mais do que 47 bilhões de reais desviados? Você tá me dizendo que uma piada te revolta mais do que fraude no INSS, que rouba de idoso? Você tá me dizendo que o lado do pé que você começa o ano importa mais do que o lado que o país está caminhando? E olha, eu sei que a mensagem provavelmente foi proposital, a Fernanda Torres é de esquerda, a agência sabia o que estava fazendo num ano eleitoral, não foi inocência. Mas mesmo sabendo disso, mesmo que tenha sido proposital, o que isso muda? Porque, olha, se formos ser sinceros aqui, esse ano teve um monte de gente fazendo coisa muito pior e ninguém, absolutamente ninguém, ficou indignado. Teve gente vendendo curso picareta, enganando milhares de pessoas, prometendo riqueza fácil e nada aconteceu. Teve um influenciador explorando crianças em rede nacional. Levou anos pra alguém fazer algo. Teve pastor mirim cobrando por pregação, curando câncer. Teve Buzeira lavando milhões, supostamente pro tráfico internacional. Teve e ainda vai ter influenciador lucrando milhões de reais com propaganda de plataforma feita pra sugar dinheiro da classe mais pobre do país. Mas Havaianas fazer piada com chinelo
E isso aí foi longe demais. Porque em 2025 você pode desviar bilhões, pode vender joia da União, pode fraudar a aposentadoria, pode lavar dinheiro de facção, mas não pode fazer piada com chinelo. E eu não tô defendendo o lado A ou o lado B aqui, não tô falando de direita, não tô falando de esquerda, tô falando de prioridade, tô falando de indignação seletiva, tô falando de um país que se preocupa mais com propaganda do que com crime, mais com símbolo do que com substância, mais com teatro do que com verdade, porque no final das contas 2025 não foi sobre quem foi preso, quem foi cancelado ou quem foi exposto, foi sobre o que a gente escolheu se indignar, e escolhemos as coisas erradas, selamos propagandas, mas aplaudimos lavagem de dinheiro, boicotamos um chinelo, mas ignoramos 30 bilhões em fraude. Brigamos por política, mas esquecemos de brigar por justiça. Porque 2025 não foi um ano caótico por acaso, foi caótico porque a gente deixou de ser, porque a gente escolheu brigar pelas coisas erradas. Mas enfim, 2026 tá aí, ano de eleição de novo, pelo menos tem a Copa. Eu espero que a internet toda não repita esse mesmo ciclo de brigar por propaganda ou cancelar piada. Será que realmente vamos começar a olhar pro que importa? Eu sinceramente não sei. Mas se tem uma coisa que esse ano ensinou, é que enquanto a gente tiver mais raiva de uma propaganda do que de corrupção, mais ódio da piada do que de um crime, mais indignação com chinelo do que com bilhões desviados, a casa vai continuar caindo e a gente vai continuar brigando por qual pé começar o ano, enquanto o país não consegue nem dar o primeiro passo. Bem-vindo a 2025, o ano que a gente brigou pelas coisas erradas. De novo, se você me assistiu até aqui, eu queria te agradecer e te desejar um feliz ano novo. Espero que em 2026 a gente brigue pelas coisas certas, mas sinceramente, eu duvido.